Oh, Boa noite, Thaline, boa noite, doutora Angélica. boa Muito noite, prazer estar João. aqui tendo essa live com você. Foi um convite especial aí, uma aceitação sua que deixou a gente bastante feliz. Eu fiquei surpresa. Eu falei, o que será que eles acham interessante numa cirurgia plástica, meu Deus? Gente, mas tem muita coisa interessante. Mas que E o legal bom. é que a gente não vai falar só sobre a radiologia, esse é o propósito mesmo, para a gente acabar juntando aí e desmistificando um pouco essas áreas. Mas eu só aceitei porque eu tô entre amigos aqui, tô bem tranquila. Amigos e colegas de beach tênis, né? É verdade, é verdade. Mesmo me apanhando da Thaline no beach tênis, eu vim. Mas E todo mundo do aí? play aqui, então, gente. Todo mundo do Play. E aí, gente? Que bom. É muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu confesso que tem um ano que eu não faço uma live e quando o João falou, eu falei, com vocês eu vou, mas dá um pouco de vergonha, assim, tá no ao vivo, né? Para, você é ótima. Pô, além de cirurgia plástica, é praticamente uma Instagramer, digital influencer. É, Nossa, A se você gente tá com se vergonha, eu inspira vou começar a nela, como ficar, vou assim? ficar vermelho é, aqui. Não, mas é tudo editado antes, programado. Eu gravo e aí eu penso, eu falei, será? Eu mando, não manda? Aqui não tem isso, né? Aqui não. Aqui a gente até tenta um roteirinho, mas às vezes a gente recebe, faz de última hora. Mas o Ah, improviso legal. que é o legal. Ah, legal. Pô, Angélica, a gente queria aí começar a perguntar da sua formação, né? Ah, sim. Da onde começou, da onde surgiu a Angélica cirurgiã plástica, desde a faculdade, como que foi essa formação que você teve? Ah, legal, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio, e fiz faculdade no Rio de Janeiro. E já na faculdade eu me interessei muito pela área cirúrgica, né? Eu gostava muito de centro cirúrgico, eu fazia muito estágio em pronto-socorro, enfim. E aí eu sabia que meu lugarzinho era no centro cirúrgico. E aí, assim que acabou a faculdade, eu fui fazer cirurgia geral em São Paulo. E fiz que é um pré-requisito, né, para fazer cirurgia plástica. E vocês sabem, mas enfim, quem está na live aí às vezes não sabe. E aí dentro da cirurgia geral, eu operei alguns casos de cirurgia plástica. Então, eu operei alguns pacientes pós-bariátricos, eu fiz mamoplastia e eu via que a cirurgia era muito prazerosa, assim, era uma cirurgia mais eletiva, mais controlada, era um paciente que a gente preparava mais, então o ambiente era menos estressante, né? Uhum. E durante a faculdade eu fiz cirurgia plástica, né? Eu fui uma paciente de cirurgia plástica, eu fiz prótese de mama. E para mim foi um processo de transformação muito grande. Eu era muito tímida, muito retraída, realmente foi um divisor de águas assim para mim, meu posicionamento, eu ganhei autoestima, enfim, foi muito importante para mim. E aí eu pensei, bom, acho que é isso, né? E hoje eu amo assim, é a minha vida. Tá difícil tirar um pouco a cirurgia plástica. Parece que a gente é 24 horas por dia médico. Vocês devem sentir assim, né? E eu me sinto assim na plástica. Ô, Angélica, é um assunto interessante de você tocar, porque existe um certo preconceito aí da cirurgia plástica, ainda até mesmo no meio médico, assim, meu pai é Uhum. cirurgião, fala, não, menina, pra que fazer cirurgia plástica? Tipo assim, na gente, né, como Ah, paciente. é. E é muito legal de você falar, porque o que eu Uhum. gostei muito, né, tem muitas pessoas que, eu quero fazer cirurgia pra ficar bonita, eu quero fazer cirurgia porque a Gisele Uhum. é magra e eu tenho culote, porque o meu bumbum não é grande. Mas na verdade Uhum. não, né? Existe um processo. É uma das coisas que você É, fala muito, né? É um momento é. de. Aquelas pessoas que querem isso como um processo de Uhum. transformação, você segue ela no caminho. Me conta mais ou menos como que Sim. é. Olha, hoje é muito interessante isso no consultório, assim, porque na consulta a gente faz um pouco, eu faço um pouco da trajetória do paciente até ele chegar na minha frente. E eu vejo que tem muita luta, muita resistência até chegar aí numa consulta, né? Sim. Para você ter noção, essa semana passada eu operei uma paciente muito jovem que veio com a mãe, e a mãe nunca tinha visto ela sem roupa.
roupa. Ela nunca tinha deixado a mãe vê-la sem roupa. Então, isso é muito comum, ver mulheres que não conseguem ter um relacionamento com o marido, de filhas que não conseguem ir bem no colégio, ou coisas que são físicas e são tão limitantes na cabeça daquela pessoa que realmente... Eu passei por isso como paciente, né? Eu, por muito tempo, eu tive muita vergonha e aquilo trilhava o meu caminho, assim, de uma forma muito limitante. Então, eu vejo a cirurgia plástica muito como sendo uma libertação. Uma libertação para muitas pacientes aqui. Então, não, porque eu vejo você agora, eu não te imagino tímida, né? Até quando você tá lá nervoso de fazer uma live, não é a Angélica que eu conheço, mas na verdade você já foi, então, uma pessoa muito tímida e isso te mudou. Muito, muito, muito. É impressionante. Na faculdade eu não fazia perguntas, eu nunca era que apresentava os trabalhos, eu sempre fui muito retraída, assim, era porque eu tinha aquela limitação e a cirurgia tirou com a mão. Foi muito bom para mim. Então, eu apoio, sim, algumas pacientes. Eu falo, faça, se isso for te vai fazer bem. Não é um processo fácil, você não vai entrar pelo um tubo e vai sair do outro lado e vai estar ótima. Existem pedras aí no caminho que a gente vai estar, mas a gente vai estar junto nessa e vamos chegar do outro lado, né? Então, isso é importante. Também não romantizar a cirurgia plástica, né? Sim. E dizer assim que não, você vai lá, não vai ter corte, não vai ter... Não, também não é assim, né? Mas, enfim. Não é só maravilhas, né? Não é. Mas vale a pena. Quando é bem indicado também, isso acontece muito, né? Hoje em dia, existem muitas pacientes que por rede social, né? A gente vê muito na era dos preenchimentos. Eu quero um lábio maior, eu quero um peito maior, eu quero o peito da moda, eu quero a barriga de tanquinha. Isso aí realmente está saindo um pouco do controle, né? Aí, essa é a parte triste da cirurgia plástica, né? A comercialização, o marketing. Então, é até difícil fazer rede social, às vezes, nessa fase em que às vezes só se fala dessa parte que é fútil, né? Que não tem transformação, né? Que é só... uma das coisas que eu achava que não é só uma busca pela beleza, né? Aquelas pessoas que só estão querendo se embelezar, eu acho que em algum momento, gente, a gente vai envelhecer, as coisas mudam, né? E até o próprio padrão de beleza muda. Então, talvez o que seja belo hoje, você pode se preencher tudo, daqui 5, 10 anos já não é. O que você tem que buscar mesmo é aquilo que está te faltando, né? Se está te faltando internamente, isso vai ter uma repercussão na sua vida, vai pra frente, gente. Isso que vocês têm que investir. Eu sempre falo que se os motivos são bons, a paciente passa por todo o processo e ela, lindamente, assim, é tudo muito bom. Mas se os motivos são fracos, ela não... o processo é muito ruim, é muito difícil, porque ela não era aquilo que ela queria, ela só queria a parte boa, ela só queria... Ela não estava preparada realmente para a transformação. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né? Sim. Eu não estou te ouvindo, João. Tire e fala. Agora sim. E durante a consulta, você discute isso com os pacientes? Até tem uma pergunta aqui, mas depois eu acabo lendo. Mas é mais uma dúvida minha, por exemplo. Como hoje a cirurgia plástica é muito ligado à estética e à moda mesmo, assim, padrão de beleza, essas coisas. A gente acaba não vendo, não sabe o cenário que o paciente está inserido por trás disso e tal. Igual você falou do seu silicone e tudo. Mas isso existe na conversa do cirurgião plástico com o paciente? Existe. Na verdade, a gente faz uma avaliação, né, até de conhecer o paciente, e eu sempre pergunto, às vezes a paciente já chega falando, muitas vezes ela chora, né, e ela fala o que ela quer melhorar, e eu tento alinhar as expectativas, para também saber se o que ela espera da cirurgia eu vou conseguir cirurgicamente proporcionar para ela. Porque às vezes a paciente tem expectativas irreais, né, ela chegou com um peso muito elevado, aí ela tem esperança de que a cirurgia vai emagrecer, deixar ela com cinturinha. Eu sei que a cirurgia não vai proporcionar isso para ela. Então, é importante alinhar muitas expectativas e saber se a cirurgia é indicada para o caso dela, né? Entendi. Uma coisa muito comum que as pacientes confundem. Às vezes elas acham que o caso delas é lipoaspiração e às vezes é abdominoplastia. Então, a gente tira essas dúvidas também de erros de diagnóstico, né? De cirurgias, né?
Aham. E veio até uma pergunta aqui da Ana Cláudia, ela perguntou, e se uma paciente vai, te procura, é uma paciente magra, que você avalia e fala, olha, não precisa de nenhuma intervenção física. O que que você faz? E dois, isso daí é um caso de você encaminhar para uma avaliação psicológica? Você chega a fazer isso ou tenta conversar com a paciente? Olha, é muito comum eu contraindicar a cirurgia, é muito comum, né? Ou ponderar para paciente, olha, eu acho que você não precisa de nada, porque por isso, e Uhum. talvez piore, mas geralmente na cirurgia plástica, existem várias técnicas para se fazer uma mama, existem várias técnicas de lipo, então é muito subjetiva a indicação. Aí eu Uhum. sempre costumo falar, olha, você vai acabar achando alguém que faça, né? A gente sempre sabe que quando a paciente quer, ela Vai vai fazer. encontrar, ela vai fazer. Eu Mas penso sempre. eu não faço nada que eu não concorde. Entendi. Eu Uhum, acho até que isso é um bom médico, sabe? Eu e o João Paulo, a gente acaba vendo muito isso no dia a dia. Quando chega um exame desnecessário, olha, eu já cansei de cancelar exame, João Paulo também. Tipo, exame mal pedido, exame desnecessário, você fala, não, você tá gastando dinheiro, não, troca, uhum, faz outro, né? A gente orienta uhum. quanto a isso. E eu acho que isso aí é um bom médico, não é o quando fazer. Quando fazer, todo mundo indica. Agora, o É, quando não fazer, olha, é. para você não indicar, contraindicar alguma coisa, você tem que pensar em muito mais coisa. Contraindicar uma Uhum, cirurgia, ainda mais porque existe um benefício nosso, né? Você poderia estar ganhando dinheiro com aquela cirurgia. Você está contraindicando é porque tem muito pensamento por é, trás. Talvez um risco é. cirúrgico, talvez porque realmente não tem necessidade. Então, é a Uhum. dica que eu falo, né? Quando o próprio médico tá falando, não faça, pense duas vezes, porque para ele chegar nesse posicionamento é porque teve É. todo um processo aí para ele chegar. Então, eu acho bem interessante quando não indicar. Muitas vezes também tem que ter o jeitinho para falar, né? Então, às vezes, você coloca situações para a pessoa pensar, né? Ou é Uhum. muito comum também a gente pedir para emagrecer. Olha, você precisa emagrecer tantos quilos para fazer essa cirurgia, né? Então, a Uhum. paciente, ela já sabe que ela tem que percorrer ali um caminho até conseguir fazer, para tornar a cirurgia segura, né? Uhum. Cara, mas é legal isso porque é uma medicina que a gente acaba sentindo falta hoje no dia a dia e eu sempre discuto com a Thaline, assim, a mesma maneira que a gente quer, tipo, humanizar a imagem, quer humanizar a radiologia, trazer isso mais perto, é o que eu já falei para a Angélica também, tipo, é o que eu sinto quando eu entro no Instagram dela e vejo o dia a dia dela, que é uma humanização da cirurgia plástica. Tipo, não é essa elitização do procedimento e essa comercialização que hoje Uhum. acaba virando um bolo, né? E é tão comum, eu Uhum. tenho pacientes às vezes chegam correndo no ultrassom, doutor, faz uma ultrassom de mama porque eu vou colocar silicone, tipo, amanhã. Uhum. Cara, tipo, tá bom, né? Não tem nem É. aquele negócio, você fala assim, cara, mas você conversou com seu médico, tipo, e tal, assim, não, o negócio é tipo drive-thru, você chega, faz e tchau, né? Uhum. E na era agora dos Instagrams, né, a gente tem a oportunidade de se diferenciar da filosofia em que a gente acredita, né? Eu converso muito isso com a Cíntia, que é minha mentora, né? Ela tá até rindo. Maravilhosa! Ela riu, ela falou: Você vai fazer uma live? Eu falei: Vou, é com o Gilão e com a Thaline, eu vou fazer. Porque Ela ela deve ter falado, gente, esses dois convencem todo mundo. porque ela falou assim: Eu falei para você fazer live todos os dias nos últimos tempos, você nunca fez. Eu falei: Mas eu vou fazer. Ela já comentou aqui, já, pô. É, Assiste a é. live dela, falou de você e falou do Ronaldo. Ela falou, ela me contou depois, mas ela só deu risada, ela não falou o que que foi. Depois você me conta. Tá bom. E, e ela fala muito assim que aqui é um filtro, né? Então hoje chega muito no meu consultório pessoas que têm o mesmo perfil que eu. Então Uhum. aquele paciente que procura um médico blogueiro, aquele médico que promete o abdômen de tanquinho, aquele médico que promete aquela experiência maravilhosa, o peito marcado, aquela coisa toda, ele geralmente não me procura. Uhum. O meu paciente é um paciente que é mais consciente, é um paciente que quer, que sabe do processo, é um paciente que quer realmente uma ligação mais profunda com o médico e um elo de confiança um pouco mais que confia em mim. Então é um Uhum. paciente que é muito interessante o Instagram e assim foi uma coisa que mesmo sabendo da importância, né, eu relutava antes, mas quando começou a mudar isso no meu consultório, eu vi muita positividade, então eu continuo insistindo aqui, sabe? Eu Continua. acho, eu acho legal, assim.
Muito legal. Ô, Angélica, e outra coisa, você faz todo um planejamento pré, durante, pós? Como que funciona para o paciente, né? Porque, que nem o João Paulo falou, pode ser aquele paciente express, que ele quer chegar, mal fazer a consulta e já operar amanhã. É esse o processo? Isso é muito, Como que você indica? não, isso é muito comum na plástica. Às vezes a mulher ela fica anos e anos com aquilo na cabeça. Aí um dia ela acorda e fala, eu quero fazer semana que vem. Mas ela já tá com aquela ideia na cabeça há muito tempo. Uhum. Mulher é assim, né? Você sabe. E assim, geralmente ela vem na consulta, eu faço uma consulta aí de 1 hora, converso, pondero, oriento como vai ser o futuro. Então, se ela colocar uma prótese, como vai ser a manutenção, que ela pode ter que sim trocar, quais são os problemas que ela pode ter futuramente. Então, eu procuro orientar bem. Mesmo assim, não, vamos fazer, eu peço os exames. Se é uma paciente que ela tem um bom risco cirúrgico, não tem comorbidade, não tem nada, ela vai seguir para cirurgia. Se a gente tiver essa vaga semana que vem, eu também não vou falar que não, mas eu procuro ter uma conversa bem informativa, sabe? Sobre aquilo. Mas geralmente o processo ele dura 3 meses da consulta até a cirurgia. Essa é a média. Entendi. E até mesmo no pós, o paciente ainda retorna? Ele retorna comigo 1 vez por semana até dar 1 mês de cirurgia, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Ah, legal. Acompanhamento. Ele só tem alta, porque a cicatriz cirúrgica ela muda até 1 ano, né? Então, cheio de gente bacana aí nessa live. Tem várias. Doutora Ranime. Ranime. Tem que ser semana É que a vem. próxima, Ranime. Fica de olho. Já que a Ranime entrou, você já pegou algum caso? Isso é curiosidade minha. Você pede exame pré-operatório, né? Aquela rotina, né? Ultrassom, mamografia, dependendo aí da faixa etária. Você já pegou alguma vez que você teve que cancelar a cirurgia por encontrar alguma coisa suspeita, ter que fazer uma cirurgia combinada, né? Com a masto junto para retirar o nódulo? É muito comum. Muito comum. É o que mais a gente tem, né? E assim, a gente faz o rastreio, né? Os exames. Inclusive, acima de 35 anos, eu tenho pedido mamografia. Não sei se vocês... o que vocês acham disso, né? Mas eu sempre peço, porque, inclusive, no anátomo patológico, eu já tive biópsia positiva do tecido mamário que eu retirei, né? Então, Olha. Então é importante. Caraca. Mamografia ela é ótima para ver microcalcificação, né? Então, aquelas lesões que são in situ, é só na mamografia que a gente vai ver. O problema é que mulher muito jovem tem mama muito densa. Então, assim, é desafiador para o radiologista. Mas pode pedir, né? E a gente tem que usar uma lupa, mas a gente vê. Eu não sei se é porque eu tenho um radiologista em casa, ele fala, ultrassom é operador dependente. Aí eu, assim, lipo, abdômen, tudo tomografia de parede, mama, eu peço uma... Porque dá para ele dar uma revisada, né? Exatamente. O Ronaldo participa das nossas lives aqui indiretamente. Ele falou assim, você vai fazer live aqui, João? O que vocês estão fazer de live? O que vocês vão conversar? Ele morre de rir. Daqui a pouco ele entra aí. Eu que aguento no pedal. Ele falou assim, eu vou passar com um prato de comida atrás aí. Eu falei... Mas segundo a Cíntia, quando o Ronaldo aparece, o negócio bomba mais. Então, então pode aparecer, Ronaldo. Fica o convite já. Eu vou te falar que realmente, pelas minhas estatísticas do Instagram, isso é verdade. Tá certo. Da época da sua residência, tipo, que você saiu da residência até hoje, tipo, houve uma evolução dos pacientes masculinos no seu consultório? Muito grande. Discussões? Muito grande. E é engraçado, eu sempre achei que o paciente masculino não ia se sentir à vontade comigo, né? Mas é um paciente que realmente tem vindo cada vez mais, né? Tanto no rejuvenescimento facial, né? Botox, os preenchimentos, eles fazem bastante. E tanto em cirurgia, né? Mas mais nas ginecomastias, cirurgias de correção pós-bariátrica, né? Abdômen, torsoplastia, lipoaspiração. Os homens estão cada vez... a cirurgia plástica, como evoluiu, desmistificou muito, né? Então, não é mais aquela coisa do paciente que... Não é mais isso. Hoje é muito mais aceitável, né? Sim. Então, eu já operei, fiz lipoaspiração na esposa e o marido falou, bom, gostei, achei que ela não sofreu muito, vou lá tirar esse flanco aqui que tá me incomodando. Então, é muito legal, assim. Mas, geralmente, alguém traz, sabe? Ele não vem, assim...
perdido. Ele é um paciente que ele vem mais por recomendação, ele vem mais por alguma coisa, assim, né? E é um paciente ótimo de se lidar. Ele o paciente masculino, ele é mais seguro, ele aceita mais as limitações, é um paciente que entende mais o processo. É diferente. É bem diferente, é bem diferente. E, Angélica, vem cá, você tem algum tipo de cirurgia que para você é a que você mais gosta de fazer? É a que você acha que dá mais resultado, e, assim, brilha os olhos? Ou não tem? Todas elas você gosta? Olha, eu acho assim, cirurgia, eu amo fazer, né? Todo caso é um desafio. E assim, a gente procura sempre dar o melhor, né? Porque para o paciente é aquela cirurgia, né? Então, Sim. sem demagogia, né? Eu gosto muito, tanto que eu faço uma cirurgia por dia, geralmente, para realmente não ficar cansada, para que o paciente ele não ter pressa, não tá preocupado com o próximo paciente. Então, eu tento fazer você poder dar o por melhor, dia. né? Exatamente. Eu gosto muito de procedimento facial, né? Eu tenho feito cursos, eu me especializo muito na parte de face e mama. Eu acho mama fantástico, assim. Eu gosto muito de cirurgia de mama, mas eu faço tudo, né? Ótimo. Na cirurgia de mama, já veio até pergunta aqui. Ó, Cíntia, a Cíntia já entrou, ó. Angeliquete em live, adorou. Tivemos pergunta aqui de mama, duas coisas. Se você já fez prótese de silicone e só dá para aproveitar para só erguer, fazer uma mamoplastia, né? Mamoplastia? Fazer. Então, o que acontece? Eu sempre avalio quantos anos aquela prótese tem. Implantes acima de 10 anos é importante trocar, porque o implante ele é um corpo estranho, né? Então, todo corpo estranho ele forma uma cápsula em volta, tem uma reação imunológica. Então, eu acho que é importante não manter um implante que já está antigo, né? Então, eu acho importante trocar. Agora, se a paciente, eu fiz uma prótese de mama há 2 anos, 3 anos, e a minha mama deu uma caidinha, eu quero tirar mais um pouco de pele, mantenha a prótese, né? Não tem problema. Entendi. As próteses atuais, elas precisam ser trocadas? Que tinha antes um tempo, a cada 10 anos tinha que trocar. Primeiro era 10, depois virou 20, aí agora não tem recomendação de troca. Mas nenhum médico pode falar que o paciente não vai precisar trocar a prótese nunca, né? Porque ainda tem contratura capsular, né? Antigamente as próteses eram muito texturizadas, né? Para que ela tivesse maior aderência na mama. Isso gerava cápsulas mais grossas, que tinham mais reação imunológica. Então a gente tinha mais contratura capsular. Hoje em dia a tendência é de utilizar próteses mais submusculares, né? Com sustentação da própria musculatura e micro ou nanotexturizadas. Então quando você troca a prótese, a cápsula tá fininha, assim. Então, é muito raro. A gente vê muito realmente pela espessura mesmo, pela macroscopia lá da cápsula mesmo, que tem diminuído muito esse índice de contratura, né? E de ruptura de prótese? É mais relacionado à prótese ou é mais relacionado ao paciente? Eu acho que mais pelas próteses mais antigas, tá, Aline? Para você ter noção, assim, durante toda a minha vida, eu acho que eu vi 2 próteses rompidas, mas eram próteses muito velhas, assim, muito mesmo. Não é tão comum, assim, ter. Ou seja, essas complicações, até que a gente postou essa semana alguns tipos de complicação de implante mamário, né? Tanto as precoces quanto tardia. Mas são mais relacionadas a coisas antigas, né? E quando acontece também não é o comum, né? O mais comum é ter um pouquinho de seroma logo após, mas essas complicações mais complicadas são raras. São raras. Inclusive agora existe um movimento de rede social, de blogueiras, enfim, contra a prótese de silicone, falando que o gel de silicone escorre, que tem a doença de silicone e tal. Isso é uma coisa muito nova, né? Então, o que a gente vê dos artigos, assim, que tem saído, é uma coisa que ainda está se estudando muito, mas o que a gente sabe é que pacientes que têm mais predisposição a doenças autoimunes, ou que já tem um lúpus, ou tem alguma doença autoimune, ele tem um gatilho, a prótese pode ser um gatilho para piora daquilo, né? Então, é muito raro, assim, o tanto de cirurgias que se fazem, e se fosse tão complicado, tão perigoso, a gente estava tirando prótese todo dia, né?
Vocês estariam vendo isso toda hora, né? Exatamente, e a gente não vê, é muito raro, raro mesmo, né? E aqui perguntaram já, existe alguma complicação que é mais temida Por mim? Na cirurgia de prótese? Na cirurgia de prótese, acho que é realmente o que é mais comum, assim, é abertura de pontos, uma cicatriz inestética, seroma, como você falou, hematoma. Agora, mais temida mesmo é a extrusão da prótese, que a causa mais comum é por infecção, né? A prótese, ela vai saindo e aí a gente tem que tirar a prótese, tratar a infecção e recolocar 6 meses depois, né? Eu acredito que para toda mulher é a complicação mais temida, assim, que para o cirurgião plástico também não é agradável, né? Deve ser muito raro. Graças a Deus eu nunca tive, mas não mas acontece, a gente vê aí. Tá ótimo. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu vou passar para Tá essa daqui. Existe alguma restrição quanto ao paciente que tem algum tipo de prótese de silicone fazer algum exame de imagem, ressonância, tomografia, mama? Não. E aí, eu falo que Ronaldo, tem, ela libera. puxa, libera. Mas é que até hoje fazer. a paciente me perguntou, doutora, eu não coloquei prótese até hoje porque depois tem que fazer mamografia. Se apertar a mamografia tem medo de romper. Então é uma dúvida que a princípio ainda é bem frequente nas pacientes. Muita gente tem dúvida disso. Coloca a prótese e fala assim, mas é que agora vai diminuir minha chance para diagnóstico de câncer de mama. Não, gente, existem técnicas. Para começar, toda prótese é atrás do parênquima mamário, né? Então nunca vai cobrir. E mesmo assim existem técnicas de mamografia que daí você empurra a prótese para trás e aperta só a mama. Então, e ressonância magnética liberado, maravilhoso para ver prótese. É meu xodó, assim, para ficar avaliando prótese, então eu adoro, vejo tudo. Mas qualquer uma delas pode fazer, tem que fazer. Não, tem que fazer. Eu oriento sempre no consultório, inclusive, eu sempre, para os pacientes que têm medo de ruptura, eu falo, sobe em cima da prótese, pisa nela, para você ver. Nossa, a gel hoje é tão coesivo, que eu posso torcer a prótese assim em 5 e ela volta da mesma conformação inicial. Então, não tem muito, não tem isso. Veio pergunta aqui de contratura capsular. Pode acontecer de novo? Tipo, o fato de eu ter tido uma vez é um fator de risco para acontecer de novo? Pode, e geralmente são as pacientes que são mais suscetíveis à nova contratura, aquela que já teve. Então, o que a gente orienta é trocar o plano da prótese, então se está subglandular, colocar submuscular, colocar a prótese de cobertura mais lisa, que tenha menos rugosa. Contato, menos rugosa, e mesmo assim pode ter. E aí, se tiver, às vezes tem que fazer o explante mesmo, né? Entendi. E até essa escolha aí de local de prótese, retroglandular, retromuscular, tamanhos, acho que tem formatos, né? Formato cônico, formato mais arredondado. Isso daí é uma decisão sua como cirurgiã ou do paciente? O que acontece hoje é o seguinte, geralmente a gente conversa e tenta alinhar as expectativas da paciente. Eu falo, como é que você ganha a sua mama? Você quer maior ou menor? O mesmo tamanho? Você gosta da sua areola? Pergunta se ela amamentou, se ela teve variação de peso. Aí eu examino, vejo o tipo de pele, se ela tem estria, se ela não tem, qual é o grau de pitose mamária, de queda da areola que ela tem. E aí geralmente eu falo, olha, a sua indicação médica é a prótese atrás do músculo, tá? A sua indicação médica, olha, às vezes assim, a paciente ela quer uma prótese marcada, ela tem uma pele boa e ela tem um pinch test, que a gente pinça a mama e vê que ela tem uma superfície, ela tem uma espessura de mais de 2 centímetros, então ela cobre bem uma prótese de mama. Então pode ser feito subglandular, não tem problema nenhum. Entendi. Mas hoje em dia a gente tende a colocar as próteses mais atrás do músculo porque tem mais sustentação da prótese a longo prazo, né? Mas é uma cirurgia de morbidade um pouco maior, então se a paciente é muito jovem, ela ainda vai amamentar, é uma série de fatores, é muito caso a caso, né? É muito individualizado essa escolha, né, com o paciente. Agora uma última dúvida minha da prótese. Pode falar. Você tá falando aí até de amamentação. É uma dúvida minha mesmo. Quando você entra para fazer colocação de prótese, existe dano de ducto que pode depois prejudicar uma amamentação, independente do tipo de planejamento, se é subglandular ou se é retromuscular? Existe esse risco de lesão ou não? Isso daí depois ele cicatriza e fica tudo bem? Na prótese de mama pura e simples, não tem. O que acontece é que no longo prazo, a gente sabe que a prótese de mama, ela faz uma atrofia do tecido mamário. Então, a paciente que ela tinha pela compressão da prótese mesmo,
Entendi. Então, mas a paciente ela pode amamentar normalmente, mas assim, se Tá. ela tinha um tecido mamário de 100 gramas, daqui 10 anos pode ser que ela tenha 70, 80, né? Ela Entendi. tem uma atrofia do glândula mamária. Mas eu já tive inúmeras pacientes que eu fiz até mastopexia e amamentaram normalmente, isso aí não tem problema. O que eu Uhum. falo com a paciente, se a gente colocou prótese, ela não amamentou, não foi culpa da prótese, ela não iria amamentar mesmo, né? Sim, sim. Acho que é uma Tá? dúvida que muitas mulheres têm. Colocou prótese e depois Uhum. fala, eu não amamentei, a culpa é minha, né? Porque eu coloquei prótese. Não, É. gente, então não tem nada a ver. Tá ótimo. Uhum. Cara, É muito legal. isso. Tem uma pergunta, as perguntas são mais pessoais do que Pode falar. da live. Mas é que eu me formei no hospital do câncer de mama, né, no IBCC. Então a gente tinha muito contato tanto com o pessoal da mama mesmo, quanto a cirurgia plástica. Uhum. Em questão de reconstrução, principalmente em pacientes pós-operatórios de câncer de mama, Uhum. radioterapia. E eu via que era um desafio gigantesco para o cirurgião plástico e para o mastologista fazer uma simetrização de mama ou fazer um Uhum. retalho, alguma coisa assim. E nessa pergunta eu queria saber, porque assim, você se forma cirurgião plástica, mas esses nuances e essas subespecialidades, assim, você precisa ter uma pós para fazer ou acaba sendo no dia a Tipo, dia, existe acaba... a oncoplástica também? Tem sim. Para mama tem uma especialização de 1 ano só de reconstrução de mama, né? Agora, na nossa formação geral de cirurgião plástico, a gente nós somos capacitados para utilizar expansores, para fazer alguns retalhos locais, alguns Uhum. retalhos avançados, né? Um grande dorsal, um retalho do TRAN, né? Abdominal. Isso Uhum. aí, alguns retalhos tóraco-abdominais, enfim, eles são mais do domínio de quem já faz reconstrução de mama no dia a dia, né? Então eu acho Uhum. legal a especialização. Mas geralmente a gente tem uma conversa com o mastologista, né? Geralmente o mastologista indica o cirurgião plástico que vai fazer, e aí a gente tem uma conversa. E aí, o que você vai tirar a areola? Como é que vai ser? Vai tirar tudo? Ou vai fazer anátomo na hora e aí vai fazer uma preservadora? Então, geralmente há uma conversa entre o mastologista e o cirurgião plástico para não ter tanta surpresa no local, né? E hoje Uhum. em dia as próteses, elas são excelentes para reconstrução de mama, né? E o que a gente geralmente fala para o paciente que tem o câncer de mama é que provavelmente ele não vai ficar em uma cirurgia só, né? Ele vai precisar fazer Uhum. alguns refinamentos ao longo do tempo, né? E é comum entrar e, tipo, fazer tudo numa vez só, fazer uma mastectomia total e já colocar, reconstruir com prótese no mesmo momento cirúrgico? E é muito importante para paciente. Enfim, eu sei da minha prática e também a minha irmã, né? Ela fez a mastectomia total e eu e outro cirurgião plástico entramos e fizemos, já colocamos a prótese. E é muito importante a paciente entrar com mama e sair com mama, né? Exato, né? Isso faz muita gente. Nem que depois ela faça rádio, a prótese fique contraturada e depois ela tem que reoperar, pelo menos ela não fica esse tempo se sentindo mutilada, né? É muito Uhum. importante para o tratamento. Sim. Até uma dúvida, isso é coberto no SUS? Eu não sei. Olha, eu acho que hoje em dia, na legislação, pelo menos a gente que trabalha mais com convênio, a paciente ela tem direito, sim, à reconstrução de mama, tá? Uhum. O SUS, o fluxo é muito alto, então, geralmente coincidir duas equipes no mesmo tempo no Ah, sistema SUS entendi. é muito complicado, por causa Entendi. de horários, enfim. Então, geralmente, a paciente do SUS, às vezes, não tem essa oportunidade, né? Ela tem que fazer num segundo tempo. Mas é muito importante. Mas do convênio já é uma realidade, sim. Ai, que bom, que bom. Uhum. E, Cíntia, esses dias eu tava falando com Cíntia. Trocou. Fiquei Eu falei, pensando ué, na tá com Cíntia aqui. saudade da A Cíntia Cíntia. tá aqui, a Cíntia tá aqui. Angélica, eu tava conversando com Eru. um amigo esses dias, e ele fez uma abdominoplastia, se eu falar o termo errado, você pode me corrigir, pós-bariátrica, né? Mas, na verdade, ele entrou na cirurgia com uma condição que eles tinham discutido com o médico antes, e durante a cirurgia o médico acabou fazendo um outro tipo de procedimento, acho que um 360, alguma coisa assim. E isso existe a autonomia do médico, porque você vai entrar e na hora, às vezes, você acha que não é aquilo melhor para o paciente, só que ele já está sedado, está lá na mesa, e aí? João, na plástica é muito raro isso acontecer, é muito raro mesmo, porque
geralmente a gente, a não ser que assim, a gente subiu uma areola, ela ficou branca, a gente precisa enxertar alguma coisa, fazer algum procedimento ali de alguma complicação que aconteceu. Então, a gente tem autonomia, sim, até por termo de consentimento informado, e que se precisar tomar alguma atitude, a gente tem que tomar. Então, isso está amarrado, sim, em contrato. Agora, geralmente a plástica é um pouco mais previsível. O que pode ter acontecido é ele levou a cicatriz mais para trás, continua aquela flacidez, ele não quis deixar, levou a cicatriz um pouquinho mais para trás, até que ele fez a 360. Eu acho que assim, o mais importante disso é a relação do médico com o paciente, essa relação de confiança. Isso é o mais ele importante. ficou super feliz, tipo, ele não achou ruim, não foi uma reclamação, foi tipo uma dúvida minha. Eu falei, cara, tipo, o médico teve que mudar um procedimento durante ali a cirurgia e essa relação do médico-paciente, porque eles eram bem francos, assim, apesar de ser amigos, foi muito legal, né? Porque, pô, se acordar e falar assim, puta, tá diferente aqui agora. Mas o resultado foi bom, é isso que importa. E realmente, esse médico gosta muito dele, porque provavelmente ele teve o dobro do trabalho para deixar ele muito mais satisfeito e feliz, né? Então, a pós-bariátrica, assim, é uma cirurgia que você não pode ter dó de cicatriz, assim, o paciente, ele tem muita flacidez, muita pele. Eu sempre falo com o paciente, você prefere o excesso de pele ou prefere cicatriz? E a maioria prefere a cicatriz, né? Acho que sim. E, Angélica, agora que a gente tá falando aí de abdômen, eu tô vendo que tem alguns novos nomes aí de lipo agora. Eu não entendo muito bem. É HD que tem? Isso. Qual que é a diferença? Eu adoro essa lipo HD, porque eu fico imaginando 3D. um negócio tipo 3D. laser e tal. Mas hoje em dia a gente tem aparelhos muito avançados assim, para retração de pele, para deixar a lipo. Hoje em dia é muito comum ter um paciente que fez lipo 1, 2 vezes, então eles passam um Vaser, né, um laser para deixar liquefazer, né, a gordura para que tenha menos sangramento na lipo. Então a gente está numa era de muita tecnologia na lipoaspiração, né? E a lipo é muito atrativa, né? As pessoas querem o corpo de malhar, né? De musculoso, sem ir para academia todo dia. Quem não quer, né? Agora, não é para todo mundo. É uma indicação muito restrita, né? E isso é passado assim de uma forma que como se todo mundo pudesse ter, se tiver dinheiro para pagar, né? Isso eu acho muito desleal. Eu acho isso muito cruel na cirurgia plástica, né? Porque realmente vem um paciente iludido, enfim, tem perfis de 1 milhão de seguidores e que postam um paciente na mesa molhado de soro com uma luz e olha, você quer semana que vem você quer estar assim, é só procurar aqui, ligue no número tal, né? E eu acho isso muito muito triste assim da nossa especialidade, né? É uma coisa que desmoraliza a gente, né? E a expectativa não fica o ideal, né? A pessoa entra com uma expectativa, acaba saindo, não ficou daquele jeito que ela queria, né? Talvez uma paciente acha que vai emagrecer com isso, então é meio complicado. Ou até ela não vai fazer, Thaline. Às vezes é uma pessoa que vai ficar naquela ilusão ali para sempre, ou que vai ligar lá, ou que vai até na consulta e vai falar, não é para você, mas gerou toda uma frustração naquele paciente, né? Enfim, mulher, você já deve ter visto uma bolsa que você achou linda, mas custa 100 mil reais, ou olha, enfim, isso aí é uma coisa que o Instagram faz muito isso, né? E a cirurgia plástica não é um produto que você pode comprar, né? Enfim, é a minha opinião, né? Mas não, é uma opinião pessoal, né? Humana. Mas é muito legal, é humano, isso que eu ia falar, porque esses tempos a gente estava pós-pedal conversando e até a gente estava discutindo sobre o Instagram, né, Angélica? Tipo, puta, às vezes desanimo, ver os colegas acabam fazendo uma propaganda, um mercantilismo assim, tudo. E, tipo, logo depois já chegou, tipo, uma seguidora da Angélica, tipo, louca, querendo consultar com ela, querendo operar com ela e tal, assim. Então, ao mesmo tempo, você vê que realmente as pessoas ficam gratificadas do que você está mostrando, né? Então, acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente está evoluindo para uma fase que vai ter liberação de fotos médicas. Eu acho que a gente vai chegar nesse tempo. E eu acho que vai ter um lado negativo disso, né? E um lado positivo, né? Então, eu acho que a gente também tem oportunidade. Eu acho que nós temos que falar sobre as coisas, se somos as autoridades nisso, né? Isso me encoraja um pouco a me mostrar mesmo, porque se a gente não fala, os outros vão falar da forma que quiserem falar, né? Então, acho que ninguém melhor do que nós para orientar, para conversar e para falar, né?
Aham. Eu até ia te perguntar isso. Você acha que a cirurgia plástica está perdendo um pouco de espaço aí para outros profissionais? Tá. Principalmente, pelo menos o que eu mais vejo é a questão de harmonização orofacial com botox e preenchimentos. Mas até a cirurgia, eu estava vendo esses dias, eu estava vendo até no teu Instagram, uma reportagem que você postou, que estão fazendo até cirurgias de face. Isso, lipo Como de assim? papada, cirurgia de nariz, autoplastia, falando que não é cirurgia, que é um procedimento, enfim. E tá acontecendo isso muito, assim. E para você ter uma noção, isso está tão comum agora no consultório que essa semana uma paciente ligou desesperada no meu consultório, eu estava consultando, que ela passou um fio de sustentação numa clínica e ela teve um sangramento e que dissecou para a área oftálmica, ela teve uma hemorragia subconjuntival e ficaram segurando ela na clínica, ela não sabia o que fazer, e ela me ligou e eu falei, sai daí, vai pro pronto-socorro agora e vamos ver o que está acontecendo. Ela teve que passar por uma avaliação oftalmológica, então gerou todo um transtorno na vida dela. E nessa clínica não tinha nenhum médico que prestasse um socorro e ela estava sendo atendida por um farmacêutico, enfim. Então eu fico muito triste que a população, ela não está orientada, né? Ela vai pelo aquele Instagram que mostrou a foto e que ficou muito bom, e ela marcou o horário, chegou lá, não sabe quem faz, e faz de qualquer jeito, enfim, e acontece essas coisas, né? Então, o Instagram, essa é a parte ruim do Instagram, né? É o número de seguidores, é a pessoa que tem mais seguidores, é o que tem mais fotos, é o que, enfim. Aqui é um local muito democrático, minha visão. Ou seja, todo mundo pode ter um espaço. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Porque muitas vezes eu vejo que os médicos não dão a cara a tapa, eles não aparecem, Não. né? Você que tem Não. contato próximo com a Cíntia, quantas pessoas que fazem mentoria com ela, de uma população de médicos que a gente tem aqui no estado, quantas pessoas estão entrando realmente? E nisso a gente perde espaço, porque talvez outras profissões tenham um pouco menos de vergonha, ou até mesmo um pouco mais de liberação aí para postar antes e depois, e isso fica um pouco mais comercial. E a gente, por não estar nesse meio, não tem como se defender, ou até mesmo que nem você falou, você, nesse caso, é a autoridade, e se você não estivesse ali, ninguém ia falar. Existe eu acho que o médico ele se preocupa muito com o que o colega vai pensar, né? Então, quando a gente sai de uma formação, enfim, você fica pensando assim, mas o que meu colega que às vezes tem 20, 30 anos vai pensar que eu estou falando aqui como autoridade? Então a gente fica muito preocupado, né, com o que o colega vai pensar. Eu acho que isso trava muito a gente e a não exposição, né? A nossa formação é uma formação de que a gente preza muito pela hierarquia, pela proteção, pelo sigilo, né, do paciente. Então, eu nunca teria coragem de expor o meu paciente na internet, assim, nunca teria coragem de falar assim, eu posso postar você na minha rede social? Eu não consigo fazer isso, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente é mais, realmente, né? E eu acho isso ótimo, assim. Hoje eu vejo que muita gente, muitos pacientes, muitos colegas, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de operar colegas médicos e todos eles confiam muito em mim, né? Desse sigilo, dessa proteção mesmo, dessa confiança. Mas eu acho sim importante a gente vir e falar e se posicionar e conversar. Eu acho muito saudável, assim. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque a gente está perdendo espaço. Esse processo aí já não está nem na pauta aqui da cirurgia plástica, mas eu acho que eu queria te perguntar. Esse seu processo de ir para a rede social, foi uma coisa assim intrínseca tua? Você falou, não, eu tenho que ir, porque senão eu vou perder um espaço, eu acho que eu tenho que estar ali? Ou foi alguém que foi te empurrando ali? Foi a Cíntia que falou, cara, você tem que entrar, entra aí, menina. Como que foi? O que foi? A cirurgia plástica, eu acho que de todas as especialidades, foi a que começou a dar esse boom de rede social, né? Junto com a dermatologia. Então, a gente via, há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu ia em todos os congressos e tinha aula de marketing de rede social. Todos os congressos tinha. Então, falava do posicionamento do cirurgião plástico na rede social. E aí eu via a importância disso. E aí eu fui acompanhando cirurgiões plásticos jovens que tinham mais visibilidade num cenário de uma cidade dos que os mais antigos, por causa da rede social. E aí aquilo eu fui olhando. E eu fiz, sei lá,
Falei, vou fazer minha rede social e colocava aquelas postagens de feed que ninguém vê, né? Fazia aquelas postagens e tal. E aí, eu, com a Cíntia, eu fui começando, eu viajava, postava viagem, aí todo mundo comentava. E aí eu voltava para Campo Grande, trabalhava e escondia, ficava meses sem aparecer. E aí eu fui vendo que quanto mais eu interagia, mais chegavam pacientes com o meu perfil no consultório, né? Então eu falei, nossa, eu preciso mostrar um pouco de mim, eu preciso falar o que eu penso, né? Então não é todo dia. Hoje eu não consegui vir na rede social, eu trabalhei o dia inteiro no consultório, sem parar em nenhum momento. E eu não consegui postar nada, mas se eu tô aqui em casa, às vezes eu penso em alguma coisa, eu falo, nossa, isso é legal dividir, eu ligo o celular e eu falo, sabe? Eu me forço a fazer isso. Porque sempre tem alguém do outro lado que vai ouvir aquilo e vai falar, legal, isso que ela falou, eu achei interessante. Eu vejo muito isso. E é muito interessante, às vezes chega um paciente no consultório que me conhece tão profundamente que eu fico assustada. Fico assustada. É sério. Parece que eu conheço aquela pessoa há muito tempo, sabe? Mas é o poder das redes sociais, né? A gente não sabe quantas pessoas estão olhando e elas veem realmente quem você é. É muito louco. E você gosta do paciente, aquele paciente que vocês não estão na área assistencial, né? Mas antigamente, quando você não tinha rede social, chegava qualquer pessoa. Hoje não, você chega um paciente que já gosta de você, ele já te viu, ele quer te prestigiar, ele quer estar próximo. Então, isso é muito prazeroso, assim. Acho que até o vínculo é melhor. O consultório ficou muito mais prazeroso. Então, eu acho muito legal. Até que a gente tinha separado uma pergunta que é um pouquinho... Não, a gente coloca polêmica, assim, mas enfim... A gente tem toda essa questão do pós-operatório e da conversa pré-operatória que você teve com seu paciente e do pós-operatório, né? Mas já teve paciente, tipo, que acabou reclamando do pós-operatório, ou comparando, ou falando assim, doutor, mas eu não fiquei igual a Angelina Jolie, não sei o que e tal, porque essas são as referências que eles acabam usando para se procurar, né? João, é muito comum. Por mais que mulheres... E isso é muito legal. Por mais que ela goste de você, confie em você, a mulher, ela tem ela faz uma plástica, ela vai para todas as amigas avaliarem. Então, ela tá ainda cheia de ponto, ela tá inchada, ela tá roxa. E toda cirurgia tem um processo aí de 6 meses até o resultado final, né? Mas no primeiro mês que ela mostra para todas as amigas. Então, sempre vai ter aquela que vai falar, mas precisava dessa cicatriz desse tamanho? Não podia ser uma prótese maior? Essa prótese o da minha amiga ficou tão pequena. Exatamente. E ela vai ficar insegura, porque ela acredita muito mais no gosto da amiga ou do fulano, do ciclano, do que daquilo tudo que você conversou com ela aquele tempo todo. Então ela vai trazer todas essas inseguranças para você. E assim, é aí que tem que ter tido aquela consulta de 1h30, aquela conversa longa, o retorno pós-operatório, ter aquele vínculo, lembrar da paciente das escolhas que foram feitas e lembrar do processo até o resultado final. Mas tem sim. E na plástica é muito comum os refinamentos, né? Eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Olha, talvez uma cicatriz não vai ficar tão boa. Talvez a prótese vai sentar mais um lado do que o outro. Às vezes a lipo vai ficar uma fibrosezinha, uma irregularidade que vai ser feita. Não precisa ficar chateado. Tudo vai ser... É um processo. A gente vai fazer um retoquezinho. Isso aí é muito importante alinhar com a paciente no pré-operatório. Né? Mesmo porque a alta é só depois de 1 ano, né? Até lá, eu brinco com elas. Eu falo, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Não precisa ficar. Não vou fugir, né? É o que você falou, né? É um processo de transformação e que você tá junto. Exatamente. Você vai junto com essa paciente até o fim. Vamos sim, até no melhor resultado que eu achar que ela vai chegar, né? E também a gente não transforma ninguém em ninguém, né? Se a paciente tem um biotipo grande, se ela engordou, depende muito da paciente também, né? Então eu tive pacientes que fizeram lipo e engordaram 10 quilos depois da cirurgia, né? A gente aí também muda o resultado. A gente não pode fazer tudo, né?
É isso aí. Ô, João Paulo, mais uma pergunta agora para a rádio, para você. Já aconteceu de algum dia você achar alguma coisa no exame pré-operatório e contraindicar uma cirurgia plástica? Cara, na verdade, eu olhei essa pergunta, eu fiquei pensando, falei, a gente não pode contraindicar, né? Eu falo, Mas eu nunca mais ia mandar meu paciente para ele. só Mas não faça a isso. gente manda de volta para a Angélica e ela decide. Eu até Isso vi e falei aí. assim, olha, isso daqui é importante, discute com o seu médico, ele vai te explicar certinho e tudo. Mas a gente acaba fazendo tanto exame pré-operatório que, querendo ou não, você acha, é para achar alguma coisa, por isso que a gente pede o exame, né? Então, se tiver algum nódulo mamário, tiver alguma hérnia na parede abdominal, fazer uma lipo, alguma coisa assim. Mas quem contraindica, na verdade, é a doutora Angélica, não é o João. Mas algumas vezes nem contraindica, talvez só associa uma cirurgia, né? Sim. Dá pra Claro, fazer. claro. Mas as não. pacientes ficam mais ansiosas, assim, tipo, é como se o ultrassom fosse aquele momento, assim, que, tipo... Tipo um alvará. Nossa, ufa, tá vou bem, fazer. agora eu vou poder, tipo, vou colocar silicone. Então, tem paciente que fica mega feliz de o exame tá normal. Fala, puta, doutor, obrigado. Depende de você pra operar. Ai, é Não, verdade. mas às vezes a gente até quer, fala assim, olha, vou mandar para você, você fala aí que não dá. Tô Pra ver se brincando. Ô, Angélica, Oi. e para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para o nosso público sobre cirurgia plástica, todo esse processo de transformação que dá para mudar? Qual que é o recado que você deixa? Eu acho que o mais importante é que a cirurgia plástica é uma especialidade médica muito séria, como qualquer outra especialidade, que tem que ser levada a sério com muita responsabilidade, que a paciente ela faz a cirurgia, tem um afastamento sim do trabalho, tem todo um processo de mudança, mas que vale muito a pena. Eu acho que quando bem indicado, quando tudo está dentro da segurança de ser feito, que é uma cirurgia eletiva, né, preparada, eu acho que é muito prazeroso. Então, eu acho isso. Eu amo a cirurgia plástica e eu queria que ela fosse... O cirurgião plástico é um médico como outro qualquer. Né? Eu acho que tem que ser... Dê o seu tempo, né? Tem muitas pessoas que quer colocar mama em uma semana, que é o que você tem de folga, e já voltar para o trabalho. Exatamente. Não, dê o seu tempo, porque é uma cirurgia. Se fosse uma apendicite, ia parar, não ia? Então, se você vai optar pela cirurgia plástica, também pare, dê seu tempo, que tem um pós-operatório, você tem que manter repouso, porque senão você não vai ter o resultado que você gostaria, né? Sim, exatamente. Eu falo, é uma mudança corporal para sempre. Então, vale a pena você se dedicar para que tudo dê certo, né? Cara, é muito legal pensar que a transformação realmente é para sempre, né? Tipo, eu que sou tatuado, a gente fala assim, cara, é para sempre. Então, pensa, vê o que você quer, porque é para sua vida inteira, né? E é uma transformação tanto exterior quanto interior, igual você falou na sua própria descrição aí da mão. E, Angélica, cara, acho que a gente nunca fez tanta live com tantos comentários de doutora linda, maravilhosa. Isso que eu ia falar! Eu quero operar com você. Gente, tá? Obrigada. Eu tenho umas pacientes que eu passei o olho aí. Eu tenho umas pacientes que elas são muito, muito queridas, assim, são amigas, essas pacientes aí, realmente. Eu ia falar, gente, o vínculo da Angélica é maravilhoso, porque todos amam. Depois você para nos comentários. Foi muito legal, ó. Pessoal, esse aqui é a melhor recomendação, né? Não é número de seguidor, não é consultório, se é bonito ou não, mas sim o reconhecimento dos seus pacientes. Isso é muito bonito de ver. Parabéns. Eu fico muito feliz, Obrigada, gente, foi ótimo. Espero ter ajudado aí. Opa, obrigado por ter participado, Angélica. Muito obrigado, Angélica, por ter participado, ter aceitado. Depois de um tempão sem live aí. Um ano sem live. Tenho certeza que a Cíntia tá bem feliz. Ela tá com ciúme, inveja. Agora você vai voltar com lives semanais, a gente tá junto. Não. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, tá? Obrigada pelo convite. Um beijo. Que isso. Um beijão. Beijo, tchau. Tchau.